Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o programa Entrevista Especial. Aqui você fica por dentro dos assuntos com a ajuda de um especialista. O final do ano de 2012 foi um marco decisivo em relação aos direitos do autista. A Lei Berenice Piana 12.764 determinou que a pessoa com transtorno do espectro autista, ou também chamada de TEA, é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Considerando uma estimativa mais atual, são 6 milhões de pessoas com TEA no Brasil. E conhecer e exigir os seus direitos é fundamental para termos uma sociedade cada vez mais igualitária e justa. Para falar sobre o tema, eu convido agora a doutora Luísa Lucena, advogada e especialista em direito das pessoas autistas. Doutora Luísa, seja muito bem-vinda, é um prazer falar contigo. Muito obrigada, Tabata, é um prazer e eu fico muito feliz de vocês darem espaço a essa voz tão importante que é a voz da inclusão, que é a voz do acesso às terapias, a voz do acesso às garantias legais para as pessoas autistas. Muito obrigada. Vamos começar então, doutora. Eu falei sobre a Lei Berenice Piana, né? O que ela garante às pessoas com autismo? Antes da Lei Berenice Piana, a gente não tinha nenhuma garantia legal às pessoas autistas. Através da Lei Berenice Piana, a gente tem um grande marco. Por quê? Porque ela diz que toda pessoa autista terá os mesmos direitos do que a pessoa com deficiência. Ou seja, é um marco legal, porque a partir desta data, a partir deste momento, toda pessoa autista também é considerada pessoa com deficiência. Doutora, a partir dessa lei, foi possível também desenvolver políticas públicas, né? Mas ainda existem muitas barreiras legais e institucionais que dificultam o acesso dos autistas a seus direitos. Quais são elas? Com toda certeza. A gente diz que aqui no Brasil as leis elas são muito bem escritas, elas são muito lindas, mas a gente ainda tem grande dificuldade de acesso a essas leis. A Lei Berenice Piana, por exemplo, ela diz que todo autista terá direito ao tratamento multidisciplinar. E o que isso significa, Tabata? Quando a gente fala de tratamento multidisciplinar, a gente não está dizendo só de um psicólogo, mas a gente está dizendo de uma equipe multidisciplinar. Então, a gente está dizendo de qualquer necessidade que aquela criança vier a ter. Por exemplo, existem casos em que a criança necessita de uma ecoterapia, de uma musicoterapia, de uma terapia ocupacional com integração sensorial em Aires. E por que que mesmo com uma lei federal, porque a Lei Berenice Piana ela é uma lei federal, a gente ainda tem dificuldade de acesso a essas terapias? Quem deve custear? É um ping-pong, né, de deveres, de quem deve custear, de quem é a obrigação. E é muito triste a gente, diante de um cenário como a gente vive hoje. Há 5 anos atrás, quando eu comecei a minha carreira em direitos dos autistas, a gente tinha uma a cada 87 pessoas eram autistas. Hoje, a gente tem uma perspectiva de 1 a cada 36. E daqui 5, 10 anos, essa perspectiva vai diminuir ainda mais e a gente vai ter mais diagnóstico. Então, a gente precisa falar sobre isso. Mas como acessar um tratamento de qualidade se a gente tem tanto impasse? Hoje a gente tem uma guerra no judiciário na questão de quem deve custear um tratamento, quais devem ser os tratamentos que o plano de saúde deve custear, o SUS deve custear, o SUS não deve custear. Então a gente tem uma guerra muito grande em relação a isso, que eu vim aqui para desmistificar para vocês. Bom, primeiramente é importante dizer que a Ciência ABA, que é aquela mais indicada para o tratamento de criança autista e a que possui maior evidência científica, ela deve ser respeitada, ou seja, através de um laudo médico, com a quantidade de horas certinhas de que o paciente deve fazer, esse paciente ele tem direito a essas terapias. E quem vai custear? Se a pessoa ela tem um plano de saúde, esse plano de saúde tem a obrigação de custeio.
No entanto, se essa pessoa não tem esse plano de saúde, essa obrigação passa a ser do Sistema Único de Saúde. E por ser uma questão estritamente de saúde, ou seja, uma prescrição médica com um tratamento de psicologia ABA, é uma questão voltada à saúde, portanto, o plano de saúde não pode se abster, não pode dizer que não vai custear esse tratamento. O grande problema está em relação à quantidade de horas. Por quê? Porque a gente sabe que para um tratamento bom, eficaz e para que essa criança ela tenha um desenvolvimento amplo e grandioso, ela precisa ter quantidade de horas significativas e também precocidade. O que significa isso? Significa que a criança, o paciente, quando ela tem o diagnóstico de TEA ou até mesmo quando antes de ter o diagnóstico de autismo, ela precisa receber a maior quantidade de carga terapêutica possível e necessária para que ela tenha para que ela possa utilizar da neuroplasticidade do cérebro dela, que é a capacidade de se desenvolver, e quanto mais nova a criança for, mais a capacidade dela se desenvolver, o quanto antes. Então, essa criança que possui ali 3 anos, 2 anos e meio, que recebeu o diagnóstico, ela precisa receber uma intervenção terapêutica muito grande. E essa intervenção terapêutica, normalmente, ela é realizada não somente no ambiente clínico, mas também no ambiente natural da criança, ou seja, na casa, na escola, no parquinho, aonde quer que seja. E a grande discussão dos planos de saúde, e não só dos planos de saúde, mas do Sistema Único de Saúde, é que, por não ser um ambiente clínico, eles não teriam a obrigatoriedade de custeio desse tratamento, o que não é verdade. Por quê? Porque quando a gente está falando de ciência ABA, a gente está falando necessariamente de um tratamento em ambiente natural. Não há como intervir no comportamento de uma criança se a gente não está intervindo no comportamento dela natural. Então, essa é um mito, né, dizer que o plano de saúde não deve custear um tratamento que não é feito em ambiente clínico. Nesse caso, comprovada a necessidade, através de um laudo médico bem escrito, toda criança autista que possui um tratamento prescrito pelo médico com aplicador ABA, com psicologia ABA, vai ser custeado pelo plano de saúde. Doutora, é muita burocracia, né? Por isso que a gente precisa, aqui mesmo no nosso programa, entrevista especial e outros da Rede TV, a gente sempre aborda esses assuntos de inclusão para que pais, né, atípicos, eles estejam bem informados dos seus direitos e corram atrás deles. Né? É muito importante trazer esse tipo de informação, especialistas como você, que tragam tudo isso aqui para que realmente a sociedade esteja capacitada a atender e acolher as pessoas com autismo. Você falou muito sobre a saúde, doutora. Eu queria trazer agora o tema de educação. Quais são os direitos do autista na educação? Atendimento prioritário na fila de educação, fila em creches, em escolas públicas. Essas pessoas, essas crianças, elas têm atendimento prioritário? Bom, quando a gente fala de educação, eu falo que falar de saúde sem falar de educação é impossível, porque se a gente não tem saúde, a gente não tem acesso à educação, e se a gente não tem acesso à educação, a gente também não tem acesso à saúde. São 2 direitos que a gente chama de direitos fundamentais, que são garantidos pela Constituição Federal. Então, independente da gente ter a Lei Berenice-Piana, independente da gente ter outras legislações que vieram depois, a gente tem direitos garantidos pela nossa Constituição Federal. E um deles é o direito ao acesso à educação. Então, a Constituição Federal fala que toda e qualquer pessoa, ela terá acesso à educação. E, se for necessário, ela terá adaptações nessa educação para que ela possa ter esse acesso. E a pessoa autista, e isso veio através da Lei Berenice-Piana, ela tem direito prioritário desde a questão de filas, ou seja, se uma mãe chega a uma escola para fazer a matrícula do seu filho, por ela ser considerada pessoa com deficiência, deve ter uma fila somente para essa condição, somente para esse tipo de atendimento preferencial.
E também o que a gente mais discute hoje em dia, que são desde materiais adaptados, provas adaptadas. A gente está chegando agora na época de vestibular, né, Tabata? Então é muito importante dizer que a pessoa autista, ela não é só a criança autista, ela cresce, ela se desenvolve, ela vira um adolescente, depois ela é um autista adulto. E toda pessoa deve ser respeitada, independente da sua idade. Então, quando essa pessoa ela passa a ter necessidades especiais, como por exemplo, na hora de prestar um vestibular, a gente deve garantir a essa pessoa dignidade. E para que esse autista possa ter dignidade, se ele necessita, por exemplo, de uma sala específica, de uma sala separada, de maior tempo de prova adaptada, tudo isso deve ser respeitado. Além disso, o autista também é considerado dentro da cota de PCD para o ingresso às universidades. Então, é muito importante que a gente também dê voz para essas pessoas, para as pessoas que se tornam autista. Só para você entender, o autismo ele é uma condição. A gente nasce e a gente morre com a condição de ser autista. Não é uma doença que toma um remedinho e cura. Não, é uma condição. E por ser uma condição, a gente precisa cuidar e ter o cuidado dessa pessoa ao decorrer da vida, né? Então é muito importante que a gente saiba que quando ela vai ingressar na faculdade, ela também deve ser respeitada. Além disso, nas escolas públicas, sejam elas particulares, públicas, sejam elas municipais ou estaduais, a pessoa autista que tiver necessidade através de uma prescrição médica, ela terá direito a um acompanhante especializado. O que isso significa? Significa um professor adicional em sala de aula, desde que comprovada a necessidade. Então, se a criança, através de um laudo médico, for constatada que ela necessita de um professor adicional em sala de aula individual, o médico vai prescrever e a escola é obrigada a promover, ou seja, a pagar um professor adicional em sala de aula para essa criança. É importante dizer também que não existe limitação de autistas em sala de aula. Então, hoje, a gente não possui nenhuma legislação que diga: olha, só pode haver tantos autistas por sala de aula. É importante a gente dizer isso porque muitas escolas ainda negam a matrícula de crianças, dizendo que já alcançou o nível máximo de autistas em sala de aula. E isso é inverídico, é inaceitável e inconstitucional, e inclusive crime. Uma negativa de matrícula hoje em escola, diante da condição de ser autista, pode levar, inclusive, à prisão do responsável dessa escola. Então, é um assunto muito sério que deve ser respeitado e que deve cada vez mais ser falado. Escolas, por favor, não recusem matrículas de autistas. Aceitem a ajuda multiprofissional de outras terapeutas, por exemplo. Aceitem que aplicadores ABA vão até o seu ambiente escolar, procurem ajuda, procurem opiniões, procurem terapeutas ocupacionais, psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos. Juntem, a gente precisa unir forças para atender essas crianças e não repelir essas crianças, porque isso é crime e a gente não vai aceitar. Excluir, discriminar é crime, né, doutora? Previsto em lei. Com certeza. E foi como eu disse, Tabata, você negar a matrícula de uma criança autista pela condição dela de ser autista pode levar, inclusive, à prisão do representante da escola. Então, isso é muito sério, mas independente de ser preso, de não ser preso, a gente está falando de uma pessoa, a gente está falando de uma criança que quer ter acesso à educação. Então, muito mais do que falar sobre prisão, o que vai acontecer com essa pessoa, a gente está falando sobre, do outro lado, de uma criança, um incapaz, que só quer ter acesso à educação. Não é mesmo? Com certeza, e que tem direito. Doutora, muito obrigada pela análise, por nos informar sobre os direitos e os deveres da sociedade para com as pessoas autistas. Foi um prazer enorme falar contigo. Infelizmente, o tempo é curto, né? A gente poderia ficar aqui horas falando sobre o tema, porque realmente a sociedade precisa
estar mais bem informada para que a gente possa acolher todos nós, né? Não somente as políticas públicas, mas que nós estejamos todos capacitados a entender não só também as pessoas autistas, mas acolher também toda a família. Doutora, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer e até uma próxima. Muito obrigada, um excelente dia a todos. Até, tchau, tchau. E a entrevista especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.